Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e a Lídia. Olá, Se apresente, amiga. meu nome é Lídia, sou amiga da Nana e vim falar aqui, responder pergunta esperançosamente não sobre a marca da besta ou os olhos do anjo da profecia. Só explicando, quando eu convidei a Lídia pra gravar esse episódio, ela falou, por favor, não faça perguntas difíceis. Aí eu falei que ia começar perguntando sobre a marca da besta, mas apenas uma piada interna. Enfim, amiga, eu só tenho uma pergunta programada, que é a que eu tô fazendo pra todo mundo, e aí deixa acontecer naturalmente. Que é como foi o seu encontro com Jesus? Nossa, que pergunta. Antes de eu nascer, tipo assim, Quanto tempo a gente tem? o quanto quiser. Tá bom, Não precisa poupar de detalhes. tá bom. Vou contar tudo então, Tá bom. desde o começo, desde de tudo que eu me lembro. Ok. Eu acho que a minha primeira... eu sou crente de berço, né? E eu acho que a gente tem mania de crente de berço, já que a gente não tem testemunho, né? Exatamente. Mas eu tenho pensado sobre isso essa semana, inclusive, fiquei pensando sobre isso. Não sabia qual ia ser a pergunta, mas imaginei que talvez fosse por essa linha. E fiquei ponderando sobre isso, né? Qual que é a minha história com Jesus, e fui lembrando de algumas coisas. Eu acho que a minha primeira memória, assim, de Jesus... foi o dia que meu pai sentou comigo, eu tinha 4 anos. Meu pai sentou comigo no tapete da sala e ele comprou 2 potes de massinha rosa. Ele deu uma pra mim, ele pegou o outro e ele começou a fazer um coração de massinha. E eu comecei a imitar ele, comecei a fazer um coração também. E o dele ficou muito bonito, feito, obviamente, pela mão de um adulto, e o meu, obviamente, ficou muito ruim, assim, ficou muito feio. E meu pai olhou e falou assim, Lídia, fez uma comparação, né, que o coração de Deus era um coração bonito daquele jeito, que o nosso coração era um coração feio e sujo por causa do pecado, e aquele dia ele apresentou o evangelho pra mim, e aí a gente orou e eu entreguei minha vida pra Jesus. E essa é a minha primeira memória de qualquer coisa com Jesus, assim, de relacionamento com ele, né? Nossa, e você tem essa memória? Eu tenho essa memória, e é de muito tempo, tanto que assim, eu morava em Louveira na época, a gente saiu de lá, eu tinha 4 anos, eu lembro muito claramente desse dia, de onde a gente tava, o tapete, a luz na sala, eu lembro de tudo. Então foi uma memória marcante, assim, pra mim, e isso de ter um coração parecido com o de Jesus, eu acho que foi uma constante que marcou a minha vida, assim, desde então. Um desejo que... A gente ouve essa oração até hoje. Exato. Tem sido meu desejo até hoje, né? E tudo aconteceu muito cedo, então eu tive esse primeiro... foi a minha experiência de entregar meu coração pra Jesus com 4 anos. Com 6 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Então foi muito rápido, foi muito cedo. Eu não lembro do momento de como foi, mas eu lembro de começar a falar em línguas. Eu lembro de estar orando e falar assim, meu Deus, acho que isso aqui é falar em línguas. Só que eu era muito pequena também. E aí, com 8 anos, meu pai sentou de novo comigo, fez um estudo sobre batismo. Eu lembro do culto que eu me batizei, e eu lembro que a gente fez uma reunião antes, todo mundo que ia se batizar. Eu me batizei, eu era a mais nova, e era com vários homens de uma clínica de recuperação de drogas, assim. Então tava eu e um monte de barba de adulto, assim, e eu com o auge do meu 1,30m de altura, pequenininha. E eu lembro que o pastor Maurício Nilson... sério? A gente nem era próximo na época. Ele perguntou, por que vocês querem se batizar? E a única coisa que eu consegui dizer foi, porque eu quero ser igual a Jesus. Então, demorou muito pra eu associar esses 2 pontos. Essa sua referência, né? Desde o começo. Sim, mas demorou assim, eu só fui perceber essa conexão de lá de trás com isso muitos anos depois. Mas foi a constante. Então, tudo aconteceu muito cedo, né? Então, com 4... entreguei a vida pra Jesus, com 6 batizada no Espírito Santo, com 8 batizada nas águas. E aí fui vivendo minha vida de crente. Crente, assim. Então, tá sempre na igreja. E eu era sempre a menina santinha, né? Então, dos amigos, eu era que podia fazer menos coisas, não podia ouvir música do mundo, não podia ver vários filmes, não podia ir nas festas da escola, não podia comemorar nada. Então... Festa junina? Festa junina, jamais. Natal, Páscoa, assim, todas essas festas que a gente comemora. Festa folclórica, jamais. Não, nada disso, nada. Assistir filme que tem bruxa, não pode, vetado. Gente, Brasil, início dos anos 2000, tudo era demônio. Exato. Todos vivemos essa fase. Exato. E acho que isso foi alimentando no meu coração aquele senso de eu sou melhor que os outros, sabe? O legalismo. O legalismo, que tá aí até hoje, né? Veio pra... Não falo que ele veio pra ficar, porque não veio pra ficar, em nome de Jesus. Mas ele veio pra... Exato. A que cresceu na igreja, ela lida com legalismo. E então, eu lembro disso, assim, eu lembro de crescer estando na igreja, sendo a mais santinha na escola, sendo a mais santinha dentro da igreja, assim, meus amigos falavam que eu era a mais santinha, mais certinha, mais chatinha. E vem essa vida de religião, assim. E eu lembro que alguma coisa, não sei exatamente como isso surgiu, e por isso que eu atribuo 100% ao Espírito Santo, não tem glória em mim nem nada.
do 6º pro 7º ano, aí eu tinha 11, 12, 13 anos por aí, surgiu um desejo no meu coração de ter uma experiência com Jesus. Não sei porquê, eu sei que surgiu esse desejo. É um desejo muito grande, assim. E eu lembro de virar muitas noites orando, assim. Toda noite eu deitava, orava e chorava. Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero, não sei. A gente não sabe o que é, né? Eu quero ver anjo, eu quero que o Senhor apareça no meu quarto. A gente ouve umas histórias e fala, Deus, dá o seu jeito. Não sei, até os pulos, assim. Eu não tenho testemunho, eu não sou drogada, eu não sabe me prostituir, mas eu quero uma experiência marcante com o Senhor, eu quero alguma coisa. E foram 2 anos orando por isso, né? Então foi meu 6º ano da escola inteiro, 7º ano, e eu vivendo aquela vida que eu achava que eu era super santa, mas quando eu olho pra trás hoje é aquele negócio, né? Eu brigava com todo mundo, bocuda, orgulhosa, achando que era a senhora santidade, mas assim, né? Não, apenas não. Mas pedindo. E aí um dia chegou essa experiência, assim. Então, foi dia 25 de setembro de 2017. É importante frisar que Lidia e eu temos uma grande idade de um gap aqui de idade, porque essa idade eu já tava na África, né? Mas enfim, não, eu tava no 8º ano. Foi 2016, 25 de setembro de 2016. Tava na escola cristã, tava na escola ainda. No 8º ano, foi uma reunião de jovens que o pessoal decidiu levar a gente pro CPP, em Montemor. Pra passar um dia lá com os alunos e conhecer. A líder de jovens nossa naquela época tinha feito CPP muitos anos atrás. Tinha vários amigos lá, a gente foi visitar. E eu fui, assim, despretensiosamente, não sabia o que era o CPP, não sabia de nada. Fui. Tá todo mundo indo, vamos embora. Exato. E aí uma mulher deu uma palavra lá, que não entendi nada do que ela falou, mas no fim ela terminou com: se você quer mais o Espírito Santo, vem aqui na frente que a gente orar por você. Eu falei, é isso que eu tô pedindo. Tem 2 anos que eu tô chorando e orando, falando que eu quero mais de Deus, que eu quero uma experiência com o Espírito Santo, então vou lá. E fui na roda. Fui a primeira a levantar, fui correndo pra roda. Começaram a orar por nós. E eu não consigo explicar o que aconteceu naquele dia, assim. Me marcou. Assim, é difícil falar, assim. Foram muitas palavras. Eu lembro, o primeiro homem veio orar por mim e falou diretamente sobre identidade. Falou sobre ser filha amada, falou sobre um Deus que canta músicas de amor pra mim, coisas assim. Aí já quebrou, né? Acabou tudo, desestabilizei. Comecei a chorar. Comecei a chorar horrores. E aí depois veio um outro homem orar por mim. Foi muito engraçado. Ele colocou a mão na minha cabeça assim. Ele falou: shh, o rio está vindo. O rio está vindo. O rio está vindo. O rio está vindo. E cara, e veio. Eu não sei explicar assim, mas eu fui cheia de uma coisa que eu até hoje nunca mais senti, assim. Era uma coisa violentamente explosiva, mas ao mesmo tempo muito doce e muito mansa. E ao mesmo tempo que, assim, me completava e transbordava, era como se eu tivesse muito mais espaço em mim e eu não sei explicar. E eu chorava, e minhas pernas tremiam, eu quase não conseguia ficar em pé. Tinha gente atrás de mim pra me segurar e, assim, não parava. E aquilo ia crescendo. E eu lembro de crescer, até chegar num nível que era, tipo assim, o quanto mais isso pode ficar. E aí, a hora que eu sentia aquela sensação, tipo assim, tá aqui, entendeu? E aí o cara que tava orando, tipo, ele tá aqui. E de fato, assim, Deus tava lá. Eu fui marcada pelo Senhor aquele dia. Quando eu saí, quando acabou o momento de oração, eu não consegui parar de chorar, né? Fiquei chorando a tarde inteira. Quando acabou o momento de oração, um outro homem me chamou e falou assim: eu sinto que esse dia foi o marco do Senhor na sua vida e que depois desse dia o Senhor vai te dar um amor muito grande, uma paixão muito grande por ele. E uma alegria muito grande também. E foi isso que aconteceu, assim. Esse dia marcou a vida que eu tenho vivido com Deus hoje, assim. Aquela experiência meio de Jó, assim, sabe? Até aquele dia eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas aquele dia meus olhos viram, sabe? Acho que aquele dia marcou a forma que eu vejo Deus, assim. Então Deus deixou de ser um Deus que exigia algum tipo de perfeição e passou a ser meu amigo. E isso mudou tudo, assim, mudou a minha forma de enxergar a igreja, mudou a minha forma de enxergar a vida cristã, mudou tudo, assim. Não era mais uma religião, entendeu? Não era mais, não. Agora era a pessoa, era o meu amigo Jesus, que é a pessoa mais incrível e fascinante que eu posso conhecer. Você acha que antes disso você não tinha tido nenhuma experiência tão... Não, assim... Era tipo, conhecia porque eu cresci nesse mundo. Eu já tinha tido experiências com o Espírito Santo, eu já tinha tido experiências com Jesus. Sim, você já tinha sido batizado. Exato, e coisas assim, essas experiências que a gente vive muito emocionais na igreja, né, de chorar, então não foi pelo choro. Mas eu acho que eu encontrei... Aquele dia me fez apaixonada por Jesus, assim. Tipo assim, ele é apaixonante, entendeu? Tocou num lugar diferente. Né? Assim, ele é. Eu não sei nem explicar, assim...
é ele. Foi uma convicção e acabou. Entrou no meu coração, assim, eu amo Jesus e é isso que eu quero. Eu vou passar o resto da minha vida perseguindo isso e apaixonada por isso. Isso marcou, assim. Mas, e aí o que aconteceu? Isso foi no meu 8º ano. Quando eu entrei no ensino médio, e aí eu acho que foi um dos pontos mais importantes da minha vida. Caos. Por quê? Sério, quem que entrou no ensino médio bom? Eu preciso não conhecer essa pessoa. Não conheci até hoje. Quando eu entrei no ensino médio, foi um choque muito grande pra mim. Porque eu vinha de uma escola muito pequenininha, em que eu era garota santinha, tudo lindo, maravilhoso, professores. Eu era o exemplo, eu era aluna inteligente, a santa Lulão, todas essas coisas. Quando eu cheguei no ensino médio, eu me dei liberdade de não ser essa pessoa. E assim, eu não fiz nada absurdamente errado, nada disso, mas eu... Mas você também tinha saído e foi pra uma outra escola, né? Exato. Então eu saí de uma escola pra outra, ninguém me conhece, os meninos são novos, e aí você começa a se envolver com as pessoas, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? O que rolou? Em 2018, que foi esse ano, no primeiro ano do ensino médio, fui pra um acampamento que falava sobre o secreto. E eu já vinha com essa fome, com essa sede de experimentar mais o Senhor, né? Então, quando eu saí daquele dia que me marcou muito, eu fiquei com essa sede de eu preciso de mais, eu quero isso de novo, eu quero mais disso. Mas aquele negócio, você vai vivendo de acampamento em acampamento, você vai vivendo de coisa em coisa. Todo cristão sabe dessa história. Sim. Acampamento em acampamento, evento em evento, aquele culto por culto. Você fica esperando a próxima grande ocasião em que o Espírito vai vir. Aquele dia especial, o último dia do encontro, em que todo mundo chora pra sentir aquilo de novo. Sim. E em 2018, o Senhor me convidou ao secreto. E aí mudou minha vida completamente. Então, assim, aquela paixão e aquela vontade de ter Jesus perto de mim mais uma vez, que eu achava que só ia ter uma vez por mês, ou quando a igreja fosse gloriosa, ou qualquer coisa assim. Aí eu falei, não, calma. Isso é disponível pra mim todos os dias no meu quarto. E aí eu conheci o secreto. E aí... Ai, minha filha. Tamo aí até hoje. Só que o que aconteceu? Comecei a caminhar no secreto com o Senhor. Só que caminhar no secreto com o Senhor significa que o Senhor vai expor seu coração em todas as coisas que existem no seu coração. E aí Deus aproveitou. Mas o bom é que ele te convenceu pelo negócio bom, né? Tipo assim, vem cá. Olha o cheirinho gostoso do pão aqui, ó, e de repente tal. Toma essa. E aí entrei nesse mundo de ensino médio que era muito diferente, era muita exposição, era muita coisa. Eu chegava em casa e minha mente estava lotada de coisa de mundo, de pensamento, de sujeira, assim. E eu corria pro secreto. E aí Deus começou a mostrar onde meu coração estava errado. E aí eu descobri que eu era pecadora. Porque até então eu não tinha... Assim, apesar de eu ser batizada do Espírito Santo, batizada nas águas e tudo mais, eu não tinha entendido o quão pecadora eu era. E aquele ano eu descobri que eu era pecadora. Então, assim, foram incontáveis dias no meu quarto, me arrependendo, chorando, pedindo perdão pra Deus e confessando pecado pra todas as pessoas que eu podia imaginar. Tipo assim, eu fiquei meio bem fanática, assim. Eu tinha um pensamento errado, era tipo assim, fulano, eu tinha um pensamento errado, eu sou respeito. Tipo assim, era confissão de pecado toda hora, o dia inteiro, assim, todo dia pras pessoas. Porque eu falei, caraca, eu sou pecadora e Deus tá revelando no meu coração de pecado. Então foi, apesar de ter sido um ano muito intenso, né, pro meu coração, foi muito necessário, porque eu vi que eu era pecadora e meu relacionamento com Deus mudou muito. E no fim daquele ano, aí eu entendi a graça. Ainda não vou falar que eu entendi a graça, porque eu não entendi a graça até hoje. Estamos e eu nunca vou entender. Processo, assim, aquele dia eu tive a primeira revelação, dei uma arranhada na superfície do conceito do que é a graça. Porque eu sempre fui muito legalista, né? Então, a gente que é legalista... A gente que é legalista... E assim, ou eu sou suficiente, ou se eu pequei, eu jamais serei merecedora de amor, e não existe amor nem misericórdia pra minha pessoa, e eu estou fadada ao inferno. O que é verdade, mas existe a cruz, né? Sim, exato. E aí eu tive essa... Você quer resolver por você mesmo de todo jeito. Exato. Então, esse ano foi muito importante pra mim, pra ver que eu era pecadora, mas ver que existia a solução pro meu pecado, e que era a graça. Então, eu não precisava ficar presa num ciclo eterno de condenação, de que existia liberdade pelo sangue de Jesus, existia a graça. E aí, então, assim, acho que essas foram as bases fundamentais do meu relacionamento com Deus, assim, que estabeleceram. E aí, 2019, foi quando eu entrei numa jornada com Deus, que eu tô nela até hoje, que eu acho que eu não saí ainda, que foi a jornada de abrir mão do controle. Risos nervosos. Olha o olho querido. Desse jeito. Em 2019... aconteceram muitas coisas e eu fiz uma oração pra Deus. Eu falei, Deus, eu tenho percebido que eu gosto de controlar minha vida.
e eu quero abrir mão do controle. E aí eu perdi noção de tudo que tá acontecendo na minha vida. Então tá bom, deixa eu ver. Tá bom. Acho que até então, sempre tinha sido muito fácil pra mim entender o que eu estava fazendo em mim. Sempre foi muito claro na minha cabeça. Então, assim, Deus está expondo o meu pecado. Deus está me lapidando. Deus está trabalhando em mim. Deus está expondo não sei o que, não sei o que lá. Deus está me revelando a graça. Sempre foi muito claro a visão do que Deus estava fazendo. E aí, em 2019, depois que eu orei isso, eu perdi completamente a visão do que eu estava fazendo. Eu parei de entender o que estava acontecendo na minha vida. E depois Deus me levou pra muitos lugares. Naquele mesmo ano eu fui parar em Singapura, fui parar em Israel. Nossa, mesmo? Tipo assim, foi um ano que de fato assim, eu perdi mão total do controle. Foi muito bom, mas aí começou um processo que vem vindo até hoje, em que Deus toma o controle da minha vida, assim, e eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer mês que vem, não sei o que vai acontecer ano que vem, não sei o que vai acontecer nada, e eu preciso estar de boa. Eu preciso estar de boa. Mas, eu acho que esses são os maiores processos. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de Singapura e Israel, porque eu sei que algumas coisas que você aprendeu lá te ajudam muito nesse processo até hoje. Coisas que a gente já conversou. Então, como você foi parar em Singapura? Como eu fui parar em Singapura? Vamos lá. Como eu fui Porque parar não em pode ser Singapura? só se jogar isso aqui na conversa e a gente passar. Tá vamos certo. embora, entendeu? Como eu fui parar em Singapura? Eu tinha 17 anos, tinha acabado de ter 17 anos. Mas, não, em 2016, no mesmo ano que aconteceu todo aquele rolo lá, rolo não, né? Toda aquela coisa maravilhosa com o Espírito Santo, o Asher Intrater veio pro Brasil pregar na nossa igreja e ele deu aquele cartãozinho lá de tipo, se você quiser se inscrever no Revive Israel, que eles têm aqueles e-mails que eles mandam e tudo mais, se inscreve aí e a gente vai te mandar. Aí eu me inscrevi só porque, eu achava legal, então meu e-mail, e aí começaram a mandar as newsletters, comecei a ler, e tinha uma que falava, nós precisamos de tradutores. E minha mãe tinha me desafiado aquele ano, aqui na minha casa a gente tem a tradição de fazer desafios uns pros outros no ano novo. E aí ela tinha me desafiado a fazer uma coisa útil com o meu tempo livre, que eu estudava de manhã, à tarde não fazia nada, e daí eu falei, vou traduzir pra eles. Aí eu mandei um e-mail, tipo, eu falei assim, fale sobre você, né? Meu nome é Lídia, tenho 14 anos, gosto de andar de patins, sei falar inglês, me chamem para traduzir pra vocês. E de alguma forma me chamaram. E aí comecei a traduzir pra eles, fazer as legendas pros vídeos do Revive. E virei muito amiga da chefe de tradução deles, que é a Sarah Singerman, que é assistente do Asher hoje. E aí a gente começou a conversar, trocar e-mail, falar da vida, e ela me chamou pra me reunir com um grupo de pessoas, um grupo de jovens do mundo inteiro, se reunir em chamadas de vídeo uma vez por mês pra falar do que Deus fazia ao redor do mundo, em cada país. Mas todo mundo fazia parte desse grupo do Revive? Eles não eram do Revive, eles estavam todos vinculados ao Watchmen for the Nations, que anda junto com o Tikkun também, que anda com esse pessoal, é o pessoal que anda debaixo do David Damien. Era uma reunião desse pessoal. E aí comecei a andar com eles, assim, comecei a participar das chamadas, comecei tudo isso, só que eu comecei a me envolver muito, tudo em inglês. Comecei a me envolver muito com eles. Então todos eram bem mais velhos, todos tinham assim, eu tinha 14, eles tinham todos assim, 25. E eu era as fotos da viagem, tipo assim, um monte de adulto, barba na cara e eu, pitoquinho de gente. Igualzinho seu batismo. Desse jeito. Tô sempre metida com gente mais velha. E eles me adotaram, assim, como a pequenininha deles. Então, tipo assim, por favor, orem por mim. Eu tenho prova de matemática amanhã, sabe? Eles, tipo, dilemas profundos da existência, casamento, trabalho, emprego. E eu, tipo, na minha prova de matemática do ensino médio amanhã. Mas comecei a me envolver muito com eles. E chegou num nível que eu tava na liderança dos jovens, do movimento. O que rolou, não sei. Eu tava lá com 17 anos, me encontrei na liderança do movimento de jovens do Watchmen for the Nations. E aí eles foram fazer um encontro em Singapura. Esse encontro foi em fim de 2019, olha que interessante. Foi pra falar um pouco antes da pandemia. E a premissa do encontro era, nós estamos sentindo que vai vir um grande abalo no mundo. Nossa! Que tudo que pode ser abalado será abalado. Não estavam para mentindo. que o inabalável reste. Essa foi a premissa do encontro. E aí eles pagaram tudo pra mim. Tipo assim, meu tio pagou a passagem com os pontos de cartão de crédito que ele tinha. Então assim, de fato eu não tinha dinheiro. Eu tava em época de aula, assim, era no fim de novembro. Eu tinha prova de matemática. Larguei a escola e fui pra Singapura. E aí, como eu era menor de idade, minha mãe e os pais não queriam que eu fosse sozinha, daí eu parei em Israel, encontrei minha amiga, Sarah Singerman, fomos pra Singapura juntos, passamos uma semana em Singapura. E aí voltamos pra Israel e eu passei mais quase um mês em Israel, conhecendo Israel. Foi pra melhorar, a Sarah era líder de tour, né? Ela é, enfim, que faz tour guide, né? Faz os tours em Israel. E eu fiz tudo de graça, né? Porque ela era líder de tour. Então, foi um tempo que eu aprendi muito, assim, sobre quem eu sou. Sobre descansar no Senhor.
sobre abrir mão do controle, sobre as nações, sobre como o Senhor tem despertado as pessoas no mundo inteiro, como existe um coração só no mundo inteiro das pessoas que amam o Senhor. Pessoas que têm um coração parecido com o meu, isso foi muito precioso. Então foi um tempo muito precioso e muito inexplicável, né? Eu com 17 anos fui para o outro lado do mundo pra uma conferência e logo depois fechou tudo, né, com a pandemia. E eu não pude sair de casa. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei, somando tudo, foram uns 40 dias. Foi muito, muito bom mesmo. E aí na pandemia eu fiquei muito trancada em casa, né? Eu não pude sair, meus pais foram bem rigorosos. Eu não acho que eles estavam errados. Também acho que não. Eu reclamo, mas assim, eu entendo. Então foi um grande bálsamo do Senhor antes de fechar tudo. Exatamente por isso, porque hoje eu olho pra você, eu vejo como, tipo, você ama a igreja. Sim. E que as pessoas são diferentes e isso é maravilhoso. E eu acho que talvez se você não tivesse vivido essa experiência, talvez não fosse algo que a gente vê em você, sabe? Sim, eu acho que na verdade, se você for ver, eu acho que a pandemia teve um papel maior em me fazer amar a igreja do que viver a igreja. Acho que a falta me fez amar muito mais do que a presença. Então, assim, eu fiquei muito trancada em casa, muito mesmo. Foi um grande desafio de submissão aos meus pais mesmo. Porque todos os meus amigos da igreja estavam saindo juntos. Tipo assim, eles passavam... eles passavam todos os dias juntos, a tarde inteira. E ninguém tava tendo aula, ninguém tava trabalhando, ninguém tava nada. Então, assim, era festa todos os dias. E eu tava no meu ano de vestibular, estudando que nem uma condenada, das 7 da manhã, meia-noite, trancada em casa sem poder ver ninguém. E aí, nesses dias, o Senhor tratou meu coração. E primeiro, eu preciso honrar meus pais. Eles são autoridades sobre a minha vida. Eu preciso honrar meus pais. Eles são autoridades sobre a minha vida. Eu preciso honrar as autoridades estabelecidas por Deus, que mandou a gente ficar em casa. Então, eu preciso obedecer. Eu preciso... E aí, Deus revelou uma coisa no meu coração, que era... A senhora legalista tinha muito medo de que se ela não estivesse lá em todos os eventos, se ela não estivesse presente, performando, sendo amiga, sendo legal, sendo tudo, as pessoas não iam gostar dela. E aí, Deus mostrou. E aí foi doído, foi sofrido. Mas eu saí desse tempo crendo que a igreja me amava. Mesmo que eu não estivesse lá, eu era amada. Então, assim, muitas vezes durante a pandemia eu provei muito do amor da igreja, assim. De gente que veio na minha porta, ficar do outro lado da rua de máscara. Tipo assim, Lígia, a gente veio só te dar oi de longe, sei que você não pode sair. Mas eu conheci do amor da igreja, do amor do Senhor, nesses dias. E foi muito bom. E eu acho que uma coisa que eu tenho... Mas assim, pensando, né? Pergunta quando que você se converteu, eu acho que até hoje eu falo que eu não me converti ainda. Que eu ainda estou me convertendo. Eu acho que é um processo, né? Tipo, eu brinco, mas eu acho que é muito real, assim, que quando eu me batizei, tipo assim, eu entendi o evangelho. Mas agora a conversão mesmo tá acontecendo. Eu acho que eu ainda tô me convertendo e é isso, cada dia que eu passo mais perto do Senhor eu chego, mais eu vejo que preciso me converter. Mais camadas são expostas, mais coisas no meu coração. Esse ano mesmo, eu tava pensando antes de você chegar. Tava pensando, nossa, será que ela não vai perguntar o que Deus tá falando comigo? Aí eu vou me preparar pra essa resposta. E eu fiquei pensando nisso. De o quanto Deus me mostrou esse ano, assim, da minha religiosidade e o quanto isso não produz absolutamente nada. Então, assim, ainda é a mesma herança de toda essa vida, né? Então, assim, de eu ler a Bíblia é muito bom, eu orar é muito bom, eu querer ser a pessoa que prega de domingo na igreja, eu querer ser a pessoa que tá no maior número de ministérios envolvidos, é bom, tem o seu valor. Mas, primeiro, isso não é isso que gera meu valor diante do rei. Não é isso que vai me fazer. E onde que tá o seu coração nisso, né? Tipo, em querer performar, em querer entregar uma atitude perfeita, não vai resolver. Não vai, não é isso que me faz aceitável diante de Deus, só o sangue de Jesus me faz aceitável diante de Deus. Não é isso que me faz aceitável a igreja não precisa que eu performe pra que eu seja amada pela igreja, são meus irmãos, eles me amam independentemente. Quando eu cheguei na igreja, a gente começou a ter a nossa relação de amizade, tava nessa fase. Sim. De tipo assim, a Lídia saindo de... Porque você tinha acabado... Quando foi você entrou no Master? Eu entrei no Master em 21. Foi quando eu entrei, né? Quando a gente começou a... porque eu saí da igreja de 2020, foi isso mesmo. Então, foi nessa época que você tinha acabado de entrar no Master e assim, tava assim... Eu não tenho mais como estar aqui servindo o tempo todo, performando pra todo mundo. O que eu faço agora? Sim, e acho que isso foi um choque muito grande, especialmente fim de 22, começo de 23. Eu tinha essa cabeça, né? De que... eu preciso ser a crente... Eu não tinha entendido ainda não entendi plenamente, mas tô caminhando. Eu preciso ser a crente perfeita. A crente perfeita, o que ela faz? Ela ora a Bíblia todo dia, ela tem o tempo discreto dela com Deus, estava bem resolvido, Deus me ama, tudo certo, mas eu preciso performar. E eu preciso performar, eu preciso pregar, eu preciso ser líder de não sei quantos ministérios, eu preciso, ser destaque e exemplo na igreja, eu tenho que manter essa imagem da santinha. Beleza.
E aí, eu tava envolvida em tudo. Então, assim, tudo que tem pra fazer na igreja eu já fiz. Já fui da dança, do teatro, do evangelismo. Todos os ministérios. Todos, assim, se tiver um álbum antigo, eu tenho todas as figurinhas completas do álbum, assim. E até 2023, eu tava na liderança dos jovens mais novos, que era algo que eu amava, assim. E justamente por poder depositar aquilo que eu provei em 2016, de que, tipo assim, existe um Jesus que vai além da sua religião. Existe um Jesus que é real, uma vida com ele que é viva, que é abundante, que é pessoal, que é íntima, e Jesus quer falar sobre cada um dos aspectos da sua vida, assim. Isso borbulhava no meu coração. Eu sentava com as meninas mais novas e elas, assim, com um monte de crise de adolescente, dessas coisas. E era a alegria do meu coração sentar com elas e falar assim, vai pro secreto, vai orar que Jesus quer falar com você e ele vai te ouvir, ele vai falar, ele tem coisa pra falar sobre cada uma das suas inquietações. Então isso transbordava no meu coração. E aí, fim de 23, Deus mandou eu parar. 23 ou 21? Fim de 22, começo de 23, perdão. Deus mandou eu parar de discipular e liderar jovens, todas essas coisas, e me mandou descansar. Risos. Eu falei, Deus, como assim? Eu lembro seu olho tremendo de não estar fazendo nada. Como assim eu vou ficar sentado na cadeira e vou ser inútil pra igreja? Como assim Como que vão me amar se eu não Exato, sei, primeiro, como que eu não vou me amar? Como que vão me amar? Como que o Senhor vai me aceitar se eu não tô fazendo nada pra você? Como que eu vou ser útil pra igreja? Tipo assim, foi uma grande, grande, grande crise, assim, de entregar isso pro Senhor. E Deus teve que trabalhar pra me levar ao ponto de que eu entender de que eu não preciso ser líder de nenhum movimento da igreja para ter valor para a igreja. Eu não preciso estar trabalhando para o Senhor para ter valor para o Senhor. Ai, Lídia, eu cheguei lá! Isso. Que momento! Tem muitos anos até eu conseguir falar essa frase. Só pra explicar, porque eu lembrei agora que a gente tá gravando, bateu a porta, inclusive, que Lídia é enfermeira do Einstein, tá? Que a gente só jogou essa informação. Então, não sei que o Einstein, todo mundo tá ouvindo. Isso. Não surgiu. Agora formada. Me formei, galera. Agora eu sou enfermeira formada pelo Einstein. E o que rolou foi isso, eu tava morando em Jundiaí, indo e voltando de São Paulo todos os dias, acordando 4 horas da madrugada pra ir pra São Paulo, trabalhando que nem uma condenada. E não tava dando mais conta de cuidar das pessoas, de fazer faculdade. Deus sabia que era esse tempo que ele tinha chamado pra viver. Exato. E se ele não colocasse na sua cabeça de assim, é pra você descansar, você ia estar... Acho que você tava internada, amiga. Não. Lá no Sim, eu quase me internei sem cuidar de ninguém. Imagina cuidando de outras pessoas. Que perigo. Não ia ter como. Deus sabia o que ele precisava fazer. E ele sabia quais pontos do meu coração ele precisava expor. E o quanto eu achava que meu valor estava atrelado a todas essas coisas. As coisas que você podia oferecer. Exatamente, o que eu podia oferecer, o meu serviço. Então, assim, acho que Deus foi revelando tudo isso. E pensando até faz sentido, assim, eu quero ser igual a Jesus. Mas ser igual a Jesus não tá vinculado ao que eu posso fazer. Ser igual a Jesus não tá vinculado ao que eu posso oferecer. Não tá vinculado com a minha própria tentativa de performance. Ser igual a Jesus está vinculado à dependência do sangue dele. À dependência do Espírito Santo pra gerar essas coisas. E é o que eu tenho buscado caminhar, assim, especialmente esse ano. Esse ano Deus me mostrou muitas coisas. Foi um ano de muito trabalho e que Deus me jogou na mesa de cirurgia mesmo e falou, vamos abrir o coração, vamos expor os podres e vamos trabalhar de novo. Esse ano pra mim foi igual 2018, assim, que Deus mostrou que eu sou pecadora. Deus pegou e revelou muita coisa esse ano, assim. Coisas que ainda estavam... Não mexia aqui ainda, agora é a hora. Agora é a hora, vamos mexer. Só que Deus gosta de fazer essas coisas, né? Pega o ano mais exigente, o ano mais trabalhoso, o ano mais doído e pega pra fazer tudo de uma vez. Sim. E eu tenho percebido, assim, voltando ao que eu tava falando, né, de que, beleza, orar a Bíblia é muito bom, todas essas coisas, e a gente faz muita coisa, né, pelo ritual, e é tudo muito bom, tem o seu valor, faz parte, e faz assim, eu preciso da Bíblia, eu preciso orar, são mandamentos do Senhor, traz vida, são ordens, mandamentos. Mas a minha vida cristã não se resume a isso, e eu tava falando com um amigo ontem à noite, sobre o quanto é fácil pra mim sentar, ler a Bíblia e até assim, vamos discutir o Apocalipse, sabe? Tipo assim, é mais fácil pra mim fazer isso do que obedecer 1 Tessalonicenses 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sede paciente na tribulação. Orai sem cessar. Primeiro que a gente lê essas coisas, a gente fica, não, que conselho simples. Não, exato. E aí Deus vai mostrando que assim, o que é ser igual a Jesus? O que é o coração manso e humilde? O coração manso e humilde é um coração que Deus vai mandar você parar de trabalhar com aquilo que você ama, entregar aos jovens e falar assim, tá bom, os jovens nunca foram meus. Tá bom, outras pessoas são capazes de suprir a demanda que eu não consigo suprir. Outras pessoas vão conseguir falar pra esses jovens sobre amar Jesus mais do que eu vou conseguir. Manso e humilde eu preciso gastar minha vida trabalhando para um hospital,
em prol de pessoas que já têm muito dinheiro, que não precisam de mim. Não precisa de eu lá, trabalhando tantas horas por dia, me dedicando a elas, o rico do Brasil. Não. Manso e humilde. Eu quero você lá. E você fica com longanimidade, com paciência. Só que essas coisas que eu tava pensando hoje, né? São frutos do Espírito. E o fruto do Espírito a gente não gera pela nossa própria força. Não tem como. Então... Analisando aqui, né, o cenário todo. Eu creio muito nisso porque eu vivi grande parte desses anos com você, mas é muito perceptível como eu vou colocar isso em palavras, mas assim, como as coisas que foram produzidas em você foi tipo do dia 1 do Einstein até o dia final, assim, Lídia, para de fazer. Sim. Porque você não vai produzir. Quem vai produzir sou eu, o Espírito Santo. Sim, e uma constatação muito clara, eu cheguei a essa constatação no trem. Eu andei muito de trem esse ano, e Deus falou muito comigo no trem. Mais no trem do que em casa. Exato, fiquei mais no trem do que em casa. E foi um dia que eu tava orando e falando, Deus, mas eu queria tanto fazer o Senhor gostar mais de mim, sabe? Mostrar pro Senhor que eu sou uma filha boa, que eu sou uma filha exemplar. Eu amo essas orações. Tipo assim, né, sabe? A oração sem noção. Que hora que você percebe o que você falou, você fica em choque. E aí eu parei, assim, o Espírito Santo caiu no meu coração como verdade, assim, tipo, você acha que você vai conseguir mudar a opinião de Deus sobre você? Que doida. Que doida. Assim, se Deus fosse... Que doida, ótimo. Se Deus fosse uma pessoa que muda de opinião mediante suas obras, ele seria como sombras inconstantes. Ele seria menino, ele seria imaturo, e Deus não é assim. A ideia de que você vai conseguir mudar a opinião de Deus sobre você é sem noção. É ofensiva, assim, é absurdo. É literalmente E aí ofensiva. Deus mostrou, você precisa mudar a forma que você me enxerga. Eu preciso parar de ver Deus como o general que tá exigindo perfeição dos seus servos certinhos e santinhos. E, de fato, Deus quer uma igreja santa, pura, que vai corresponder ao amor dele e vai estar preparado para a volta de Jesus. Mas ponto. não vai ser eu que Mas vou não vai produzir ser pela sozinha. própria força. Eu não vou conseguir convencer Deus a me amar mais do que ele me ama. Sim. Então, eu acho que... Não há nada que eu faça que aí vai fazer ele me amar. Exato. Então, eu acho que o processo de Deus comigo nesses últimos 4 ou 5 anos, ao invés de... O que eu gostaria que fosse seria, vamos construir coisas, vamos construir um ministério, vamos construir, sabe? E edificando coisas e construindo e me dando dons e talentos e me mostrando. E foi o processo oposto. Foi Lídia, para. Lídia derruba, Lídia tira, Lídia não, Lídia chiu, Lídia fica vazia. E eu acho que talvez essa seja a forma de ser igual a Jesus. Porque assim mesmo se esvaziou. Sim. Então, a minha oração é essa, é mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Uma coisa que eu tô reparando quando eu tô gravando esses episódios, de como as experiências e como a pessoa viveu a vida tem tudo a ver com a forma como o Senhor tá trabalhando na pessoa. Tipo, talvez, nas minhas confabulações enquanto eu ouvi você contar a sua história, a última coisa que você experimentou de Deus foi a graça. E talvez ela seja tipo assim, então daqui pra frente é isso que eu quero que você entenda, porque demoramos pra chegar aqui, enfim, faz parte, eu tô aqui nos meus 30 chegando nesse lugar também, então... Mas a sensação que me dá é essa, você conheceu o Senhor, você soube tudo que precisava ser feito. Aí chegou na hora da graça, travou. Sim. E aí, tipo, acho que daqui pra frente eu preciso trabalhar isso. Sim, só que pra ter revelação... isso eu tenho ficado chocada, voltando aquilo, o simples é tão difícil, né? Tipo assim, o alegrai-vos sempre no Senhor é muito tipo difícil. Assim, nossa, o Senhor errou em te dar. Não. É tipo, daqui pra frente, amor, é graça pra sempre, porque vai precisar. Sim. E o simples é muito difícil. O que é graça? A gente fala de graça o tempo todo, a gente fala de graça desde sempre. Estamos descobrindo agora. Né? Exato. Mas assim, o quanto precisa ser derrubado no meu coração pra eu entender a graça, o quanto Deus precisa tirar, o quanto Deus precisa falar, quantos anos foram desde o primeiro entendimento de graça pra hoje, e o quão longe eu sei que eu ainda tô de entender a graça. Então assim, eu falo isso agora, mas eu sei que eu ainda faço muita coisa esperando aprovação. Eu ainda faço muita coisa, tipo assim, Deus. Mas a gente reconhecer já tá tão bom melhor, caminho, né? exato. Isso que me alegra, né? Sim. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre o quanto esses simples do Senhor são tão difíceis. Muito mais difíceis do que... Eu acho que, querendo ou não, pra alguém que cresceu na igreja, acho que ainda mais. Porque a gente cresceu ouvindo. Então alguém que, sei lá, pega alguém com, sei lá, o próprio, Rodolfo Abrantes, uma pessoa grande que a gente viu, que a hora que teve um encontro com a graça, tipo, mudou a vida pra sempre. Agora, a gente que teve a vida toda... Sim, porque a gente precisa entender primeiro... Mais um culto de domingo, eu preciso entender primeiro que eu preciso da graça. Aí vai lá, toma na cabeça. Tem que entender que é pecador, que é ruim, que não merece, que não sei o quê. Beleza, aí você precisa sair do ciclo do pecado. Eu sou pecador, eu sou um lixo, eu não presto. Não. Tá bom, filha. Próximo ponto. Existe graça. O que é a graça? E como isso se aplica na minha vida? Então eu não preciso performar.
então eu não preciso ser Só melhor. que assim, vive 18 Então anos eu não performando. preciso. O que eu faço agora, né? Exato. Como que eu mudo a forma de ver as pessoas? Como que as pessoas me veem? As expectativas da igreja em relação a mim. Eu não preciso atender, eu preciso atender as expectativas do Senhor em relação a mim. Quais são as expectativas do Senhor em relação a mim? Aí até Deus falar essas coisas, foi-se uma vida, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que... acho que o processo de se render ao Senhor, acho que também faz... É grande parte da minha história com o Senhor, já que essa é a pergunta, é entrar nesses processos com Ele. Que é uma coisa que eu não vejo todo mundo, assim. Eu sei que a minha... Tipo, deixar Deus fazer e falar sobre e isso. ver que existe um processo. Assim, Deus começou algo e Ele está fazendo algo. Então, assim, Ele foi intencional em me tirar de tal lugar com um objetivo. Eu acho que eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Deus é intencional com a gente. Ele é intencional na nossa vida. E é aquilo que eu tenho conhecido desde 2016, assim. Deus quer falar sobre cada uma das áreas da nossa vida. Deus tem algo pra dizer sobre cada uma das coisas. Então, se eu tava no ministério e Deus me tirou do ministério, existe um objetivo pra eu estar no ministério, existe um objetivo pra eu não estar mais. Se eu tava na faculdade, a faculdade ficou mais difícil, que foi a história desse ano. Eu tava trabalhando de segunda a sexta, agora eu trabalho de segunda a sábado. É uma coisa minúscula, é ridículo, mas me ofendeu num nível ainda mais que me fez... na nossa realidade, sábado é um dia muito importante que a gente sempre tá junto. Exato, então assim, Deus me privou da igreja. Deus tipo me privou de assim, estar com as você pessoas. já me tirou do serviço, você vai me tirar da igreja? Exato, desse jeito, assim, Deus, o Senhor me tirou de trabalhar, já sou inútil, mas eu me conformei que eu sou inútil. Eu já me conformei que eu não preciso fazer nada pra igreja. Ou seja, não entendeu nada, né? Você tava conformada. Exato, tipo assim, eu já entendi que eu não preciso trabalhar pra igreja pra ter valor. Mas eu não vou nem estar lá. Assim, eu entendi que eu não preciso ser líder de jovens, mas pelo menos eu contribuo com uma oração, eu dou uma palavra pra um pelo irmão. Pelo menos estando lá de corpo presente. Eu sou uma boa amiga, eu escuto. Não. E você vai aprender a ser amada sem dar nada pra ninguém, nem um ouvido amigo. Que não vai você não vai dar nada. E muito pelo contrário, você vai chegar chorando todo sábado. Acabada, você vai ser chata com todo mundo. Você lembra que eu tive uma visão disso? Antes de acontecer? Sim. Pode falar, pode contar se você quiser. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas foi no começo desse ano, no final do ano passado, eu não lembro. Que foi nesse período onde ainda você tava decidindo, né? Tipo assim, o iPhone, na verdade, tava decidindo pra onde ia te mandar, né? Qual seria o trabalho. E eu lembro de ter tido uma visão exatamente isso, de a Lídia simplesmente chegar no culto de jovens e sentar no nosso colo, e era muito engraçado, era muito estranho, que parecia que tava no colo de todo mundo, assim, e só chorar. Sim. E foi o que aconteceu. Sim, exato. E desbloqueou uma camada nova no meu coração. Porque, assim, eu entendi que eu não preciso oferecer nada de bom. Mas, e se eu oferecer o ruim? Ou tipo assim, aí tudo é bem muito eu não difícil. oferecer nada de bom, mas eu só ter ruim pra dar. Exato. Aí dói mais ainda, porque daí mexe por orgulho, não, né? E o ruim no nosso conceito, né? Porque pra Deus, às vezes, era eu quero só esse choro mesmo. Exato. Tipo assim, eu quero o seu coração frágil, vulnerável, exposto. Eu quero que você não consiga andar para que eu possa andar por você. Eu quero que você aprenda a depender da igreja. Que é a vida de Cristo sendo gerada. O que Cristo é gerado no nosso meio é o coração manso e humilde. Parecido com Jesus. Só que não vai ser um coração manso e humilde parecido com Jesus se eu achar que eu consigo ser a boa zona sozinha o tempo todo. Eu preciso trazer o podre pra fora. Então esse foi um dos grandes processos também de... do que Deus tem feito, assim. De aprender a depender das pessoas. Aprender a mostrar o ruim. E é muito legal perceber isso, porque assim... A gente arranhou a superfície daqui, mas... Sim. E sem querer expor muito seu coração, amiga, pode mas falar. assim, Lídia tem uma grande dificuldade com perfeição. Quer, Sim. Enfim. Então, ver que assim, você tá passando por isso e tá abrindo seu coração e tipo assim, gente, é essa feiura que eu tenho pra dar. Nossa, amiga, é um alívio tão grande. Tipo assim, o Espírito Santo está fazendo. O Espírito está fazendo, exato. Acho que esse mês eu tenho pensado muito sobre isso, os últimos 2 meses. De assim... Cara, foram meses sofridos, assim. Meses de eu só ver lixo no meu coração. De tipo... Foi muito ruim, muito difícil. Não tem nada de bom que eu possa dar pra ninguém. Não tem nada pro Senhor, pras pessoas. Pra mim mesma, eu não consigo ser forte. E chegou num nível da ofensa no meu coração ridículo, né? Tipo assim, tive que trabalhar de sábado. Uma coisa minúscula, ridícula. Mas não, amiga, eu trabalho de sábado, é muito ruim. É difícil. Escala 6 por 1 é complicado. Mas eu... Chegou num nível de questionar a bondade de Deus. Assim, Deus, você me vê? Você realmente se importa? Você realmente tá me ouvindo? Assim, eu tô trabalhando há 12 horas, eu tô com muita fome, tá quente, eu tô quase desmaiando. Eu fui desmaiar sozinha no banheiro do hospital, porque eu tava fraca, eu não conseguia ficar em pé. Aí eu chego em casa, eu tô esgotada, não consigo ser legal com a minha família, com os meus amigos. Eu não consigo... tem mais uma gota de energia pra dar, né? Eu não consigo ficar na reunião de jovens, porque as pessoas estão falando de coisas muito profundas que eu não tenho cabeça pra entender. E assim, e Deus falando comigo sobre essas coisas super básicas, entre aspas, né? De alegrar-vos sempre no Senhor, ser de pacientes na tribulação. Eu não consigo fazer o básico. E agora? O que eu faço?
tem que entregar isso aqui. Entregar esse nada diante de Deus, que eu tava bem resolvida até assim, de beleza, Deus sabe que meu coração não presta, ele tá ciente, mas diante das pessoas. Eu não posso ser a perfeitinha, santinha. Foi o que você fez por muito tempo. Eu não posso ser a perfeitinha, santinha. E acho que, assim, nem aos olhos do Senhor, entendi que tudo bem, aos olhos da igreja e aos meus olhos, né? Que é onde dói mais. Assim, eu olhar pra mim mesma e falar assim, eu não era a santinha que eu achava que eu era. Que por mais que racionalmente eu sabia que eu era pecadora, no meu coração sempre alimenta aquela falsa justiça própria, né? Aquela sensação de aquele comportamento que a gente teve a vida toda e que de repente, como assim, eu não sou essa pessoa que eu passei tanto tempo acreditando que eu era. Exato. E as pessoas, assim, e passaram muito tempo falando pra mim que eu era, né? Então assim, você é a santinha, você não sei o que, você não sei o que. Aí eu falo, não, calma lá. Não e tem como a gente nada. acredita no que os outros falam sobre a gente, sim, né? não tem nada bom em mim. E dói, porque fere o orgulho, né? Talvez se não tivessem dito tanto, Talvez. jogando um pouco a culpa nos outros, mas faz parte, a vida é isso, a gente convive em sociedade, e Deus quer que a gente viva em igreja e passe por essas coisas, mas talvez o processo fosse diferente, mas Pode também Mas Deus dá pra está no saber. controle de todas as coisas e ele ia precisar de algum Sim. jeito trabalhar isso em você em algum momento. Sim. E agora acho que cada vez mais eu tenho visto o quanto isso de ser igual a Jesus começa nessas coisas muito pequenas. De, primeiro, eu não tenho nada pra dar, eu sou muito pequena, eu não posso fazer nada, eu nunca vou conseguir completar a obra do Espírito em mim, eu não vou conseguir gerar na igreja a igreja que precisa ser gerada, eu não vou conseguir fazer uma pessoa amar a Deus, eu não vou conseguir trazer uma revelação de pecado pra uma pessoa. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele vai fazer todas as coisas. Ele é aquele que convence o mundo. Sim. Ele é aquele... Tenho me apaixonado pelo Espírito Santo esse úlimo ano, assim. Ele é uma pessoa sensacional. A gente não tinha dimensão de, naquele primeiro culto, quando foi pregado sobre o Espírito Santo, o que ia acontecer. O que ia acontecer. Mas antes daquele culto, eu já tava desde a praia, desde o estudo de Ageu lá atrás, eu já tenho... Isso foi em outubro do ano passado. Eu já tenho pensado sobre o Espírito Santo e buscado conhecer ele. É fascinante, assim. O quanto é ele que nos capacita à obediência. O quanto é ele que testifica a nossa filiação. O quanto é ele que nos lembra das verdades do Pai. O Espírito Santo é incrível e ele gera todas essas coisas, né? Então essas coisas que são absurdamente difíceis, mas absurdamente simples, alegrai-vos sempre no Senhor. Sede pacientes na tribulação. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perde-se ao Senhor. Que difícil é isso. Nunca cansei de fazer o bem. Sabe essas coisas assim? Os conselhos que a gente lê e relê 300 exato. vezes na leitura bíblica anual e não leva a sério. É sempre o finzinho da carta, né? É sempre aquelas assim, últimas orientações. A pedrada. Últimas considerações. É esse título porque a gente acha que é bem geral. E nunca é. Assim, é a coisa mais difícil de fazer. Eu tava falando isso ontem. Cara, alegrai-vos sempre no Senhor. Você conhece alguém que consegue fazer isso? Eu não consigo alegrar sempre no Senhor. Nem a Stephanie. Sede pacientes na tribulação. Orai sem cessar. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Ou seja, a pessoa conversou comigo. Esse pra mim é o mais difícil. A pessoa conversou comigo, ela não saiu se sentindo amada. Pequei. Mano. Que nervoso. É muito difícil, como assim? E aí você volta pros frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, longanimidade. Basicamente, vivam sobre as coisas que eu acabei de falar na carta inteira aqui atrás. Então, não tô falando de besta, né? É pra vocês viverem isso. Sim, o Jamei tava pensando nisso hoje. O Jamei teve uma pregação dele sobre fé. Que ele falava sobre como fé é uma coisa que a gente não pode gerar. Que ela precisa ser implantada pelo Espírito no nosso coração. Eu acho que cada um desses frutos tem a mesma coisa, assim. Então, eu nunca vou conseguir gerar amor no meu coração por outra pessoa. Não. Eu nunca vou conseguir gerar uma alegria que é constante no meu coração. Eu nunca vou conseguir gerar longanimidade no meu coração. Pensa, um ânimo longo. De você perseverar pela igreja, perseverar pelas pessoas, perseverar pelo Senhor e não se cansar. Longanimidade. Cara, que atributo maravilhoso. É só o Espírito. E a forma que ele gera isso em nós. E isso aqui tem a forma que ele gera isso em nós, né? Sim. A tribulação produz a paciência. Não é bonito. É difícil. É complicado. E é através dessas coisinhas aí. Dos processinhos. Então eu sou a maior crente nos processinhos. Minha vida com Deus se resume a um processinho. Amante dos processinhos de Jesus. Eu tenho a figurinha no WhatsApp que é vamos evitar processos. E vira e mexe eu mando essa pra Deus. Assim, Deus, vamos evitar processos. Ai, Deus, amanhã hoje. É doído, mas ao fim de cada um desses ciclos, você percebe que assim, tô mais vazia do que eu tava antes. Alguma coisa mudou. E eu acho muito legal isso, porque como não é a gente que produz, eu até falei disso quando eu gravei com a Stephanie, a hora que a gente vê que alguma coisa mudou, a gente fica... Meu Deus, o que aconteceu aqui que eu não me comportei mais do jeito que eu me comportava? Desse jeito. Tipo assim, eu acho que eu teria ficado brava em condições normais. Acho que eu teria respondido em voz alta. Acho que eu teria falado, o Espírito tá trabalhando, o Espírito tá operando. E eu acho que essas coisas até que me enchem de esperança em relação à igreja, assim. Com certeza. Eu tenho um olhar muito... Não, se não for o poder do Espírito Santo, eu já tinha perdido a minha esperança há muito tempo. Sim. Eu sou uma pessoa muito crítica.
Dá pra entender, assim, né, pelo áudio, se vocês entendem daquele você negócio de estudou até números. Eu sou aquele tipo 1, crítico, perfeccionista, todas essas coisas aí. Pois é, gente, cheguei na igreja e fiz todo mundo estudar Enneagrama. Foi isso que aconteceu. Eu aprendi que eu sou tipo 1 crítico. Então, assim, é muito fácil olhar pra mim e ver problema em tudo, né? Olhar pra mim, olhar pros outros, olhar pela igreja, olhar pelo universo, ver problema em tudo. É o jeito que você vê, hein? Faz parte. Eu não consigo, assim, não é de propósito. Só acontece. Sim. E às vezes é muito bom, tem as suas vantagens, Sim, às vezes é horrível. no trabalho tem coisas que é excelente. Exato. Mas pra enfermeira, eu preciso olhar pra você e saber tudo que tá de errado. Preciso ver todas as nuances e como organizar. Mas pra igreja é difícil. O equilíbrio de onde usar isso e onde falar, não, peraí. Exato. E o perigo de cair na desesperança é muito grande, né? Mas quando a gente vive essas coisas e vê que Deus, primeiro, ama a gente tanto, 2, não poupa esforços pra revelar a ofensa do nosso coração, e tá comprometido, isso é uma frase que Deus me falou esse ano, que ele está comprometido com a realização da sua própria vontade. Sim, Deus está comprometido com a realização da sua própria vontade. Ele vai terminar o que ele começou. Sim. Ele vai terminar o que ele começou em mim, ele vai terminar o que ele começou na igreja, ele vai terminar, ele vai fazer. E quando a gente olha pra gente... Não somos nós, ele vai fazer. E, inclusive, é com a forma que tem 1 Tessalonicenses 5, que é esse texto todo de alegrar sempre no Senhor e tudo mais, termina com... Ele vai fazer. Termina com isso. Ele vai fazer. Fiel, o que é um conforto também pro lado, né? Tipo assim, sim. Não é você. Essa amabilidade não vai ser produzida por você. Exato, porque eu posso estar... E eu sou assim, né? Eu quero fazer pela minha própria força. Tipo, quero tá fazer ali o pela minha conselho. mão. É pra eu fazer, então eu vou fazer. Assim, alegrar sempre no Senhor, então agora eu vou ficar me fechar pra sorrir o tempo todo. Exato, proibido ser triste, proibido chorar. Não posso me angustiar. Corta você a semana toda angustiado, mas tipo, eu não posso. Eu não posso. Pode Deus sim, quer usar esse sentimento. Sim. Mas é uma coisa gerada pelo Espírito. Fiel é aquele que vos chama, o qual também fará. Exato. Ele vai fazer. Então... Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Confia que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aquele e não depende de mim, graças a Deus. Confia. E não depende de mim, graças a Deus. E o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender é... Descansa, filha. Descansa. Estamos aí desde... Desde lá atrás. Faz um tempo. Descansa. Fica quietinha, confia, obedece, se esvazia. Me aprende a me amar. Olha pra mim, volta pro secreto. Toda vez que eu começo a ficar confusa, tava falando isso também ontem. Toda vez que eu começo a ficar confusa, com muita coisa na cabeça, muita preocupação, é porque eu preciso voltar pro secreto. Tudo se resolve no secreto. Ele é suficiente. Olhar pra ele é suficiente. É onde realinha tudo de novo, né? Tudo volta pra ele. É isso. Obrigada, amiga! Ai, adorei. A gente tá num semi-abraço aqui, que vocês não estão vendo, mas enfim, é isso. Obrigada, amiga, de verdade. De nada. Foi uma alegria, um prazer. Então tá bom. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijo.